Alunos da sétima série do ensino fundamental, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, darei sequência na atividade 3, volume 3 do Aprender Sempre, da sétima série do ensino fundamental. Então vamos lá? Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 1, Promessa de Casamento. 1. Leia a paródia a seguir, feita a partir da canção popular Punhadim, de autoria desconhecida. Mamãe queria me casar. Para isso, tudo ofereceu dar. Mas mamãe não tinha muito, só um saco de farinha. O saco até era grande, mas a farinha um punhadinho. E meu amor por Mariquinha era maior do que a farinha. Vou embora, Mariquinha, em busca de mais um tiquinho. Amo você mais que farinha. Com você vou me casar. 2. Sobre a canção, responda. A. Qual é a história contada? A canção conta com a história de um rapaz que queria se casar com Mariquinha. Para realizar o casamento, sua mãe prometeu oferecer tudo o que tinha, que seria um punhado de farinha. No entanto, a quantidade de farinha era muito pequena e o rapaz decide ir embora para trabalhar e ganhar mais. B. Por que o rapaz decide ir embora? Resposta: porque a quantidade de farinha que ele tinha não era suficiente para viver com a moça. C. Os termos punhadim e tiquim lembram quais outras palavras? Então, resposta: pelo sentido, é possível dizer que lembram um punhadinho e tiquinho. Aula 2 é formal ou informal? 1. Leia os textos a seguir. Situação de comunicação 1. Mensagem de WhatsApp, texto 1. Olá, Pri. Beleza? Então, hoje não vai dar pra gente sair e fazer aquele giro. Sei que a gente já tinha combinado, mas tô enrolada. Tenho de fazer os trabalhos da escola. Tô com muita dificuldade em álgebra e na próxima semana terei aula dessa matéria. Preciso correr atrás do preju. Se não, você já sabe no que vai dar, né? Te ligo depois. Situação de comunicação 2, mensagem enviada por e-mail, texto 2. Senhor Carlos, boa tarde. A doutora Fabiana teve um imprevisto e por isso não poderá atendê-lo nessa tarde. Podemos reagendar sua consulta para a próxima segunda-feira, dia 15, às 16 horas? Aguardamos seu retorno. Atenciosamente, Clarice, Clínica, Saúde e Bem-Estar. E o seu número de telefone, que pode ser um contato para o WhatsApp. 2. Agora preencha o quadro a seguir, considerando os textos lidos. Situações observadas, texto 1, texto 2. Linguagem formal ou informal. Exemplos de evidências. Então, o texto 1 é uma linguagem informal, exemplo, pri, tô, giro, preju e etc. Já no texto 2 é uma linguagem formal, exemplos, Senhor Carlos, atendê-lo e atenciosamente. Situações observadas, enunciador, quem fala. No texto 1, uma amiga, provavelmente. No texto 2, a assistente da doutora Fabiana. Destinatário, para quem fala. O texto 1, Pri, uma amiga, provavelmente. O texto 2, o senhor Carlos, o paciente. Recurso físico ou virtual, por meio do qual o texto foi vinculado. Então, o texto 1 por rede social, o texto 2 por e-mail. A finalidade, o texto 1 é cancelar um passeio e o texto 2 é reagendar uma consulta. 3. Agora leia o texto abaixo. Prezados clientes, comunicamos que a partir da data vigente será necessário realizar o cadastro virtual para acessar as informações do nosso site. Para mais informações, favor entrar em contato conosco pelo saque. Atenciosamente, Banco C.
Faça uma comparação entre o tipo de linguagem do texto 1 e o da mensagem acima. Então, espera-se que você perceba que o texto 1 utiliza a linguagem informal, com gírias por conta da situação de comunicação entre amigos. Já a mensagem utiliza linguagem formal, de acordo com o padrão da língua, por se tratar de um texto institucional, encaminhado por um banco aos seus clientes. 4. Ainda em relação aos textos lidos, responda as questões seguintes. A. Em relação aos textos 1 e 2, a linguagem utilizada foi adequada em ambas as situações? Por quê? Então, espera-se que vocês percebam que a linguagem utilizada em ambos os textos estão adequadas ao contexto de uso, uma vez que na situação 1 são duas amigas conversando via WhatsApp em uma situação informal, pelo nível de intimidade entre elas. No texto 2, a linguagem formal é adequada por se tratar de uma situação em que o paciente está sendo comunicado do cancelamento da sua consulta via e-mail, em função do distanciamento entre a médica e o paciente. B. A linguagem utilizada no texto 1 seria adequada para a situação de comunicação do texto 2? Justifique. Então, espera-se que vocês percebam que o uso da língua não padrão, novamente, espera-se que vocês percebam que o uso da língua não padrão, que seria no caso informal, em situações formais, é considerado inadequado, pois a norma culta é esperada nessas ocasiões, como é o caso da situação 2. Aula 3. Sotaques. 1. Em duplas, respeitando os protocolos de saúde, faça uma pesquisa de palavras ou expressões que são faladas de formas diferentes dependendo da região do Brasil. Faça uma lista das palavras com sotaques diferentes e anote a região em que ocorre a variação. Para a pesquisa, você poderá usar livros impressos ou a internet. Então, palavra, expressão e a região do Brasil. Então, veja algumas possibilidades de resposta. Adaptações de fonemas no dígrafo LH que são pronunciados com som de I, como ocorre em milho, mil e filho, fio. Regiões do Brasil. Em algumas regiões do país, o dialeto caipira é uma das formas de comunicação da língua portuguesa. Podemos perceber essa manifestação linguística no sul de Minas Gerais, sul de Goiás, zonas rurais do sul do Rio de Janeiro, interior do estado de São Paulo, leste e sul do Mato Grosso do Sul e norte do Paraná. Então, a palavra ou expressão apresenta semelhanças com o português, citando como, por exemplo, a pronúncia do S, chiado e as vogais abertas, região do Brasil. Esses aspectos são relativos ao dialeto carioca, o qual pode ser observado na região metropolitana do Rio de Janeiro e de outras cidades do interior fluminense. 2. Para registrar o que você coletou na pesquisa, faça a gravação de podcast com as palavras sendo pronunciadas com sotaques diferentes. Se não for possível ter acesso a equipamentos de gravação de vídeo, você pode confeccionar um cartaz. Aula 4. Os vizinhos. 1. Leia um trecho do conto do autor Coelho Neto. Os vizinhos. Ô João, se te fosse dado pedir ao Senhor alguma coisa, que lhe pedias tu? Eu? Bem pouco. Pedi-lhe saúde para mim e para os meus, mas a sua bênção sobre as minhas terras, que de uns tempos a esta parte andam bem andam bem precisadas do favor divino. Só isso? Pois então, se Deus aparecesse e quisesse amarciar-te, só lhe pedias essa miséria? Para mim, seria a melhor fortuna. E tu? Eu? Ah, eu havia de pedir tanto ouro, tanto, que eu e a minha gente, dia e noite, contando, não chegássemos ao fim da vida, a saber, a soma
exata da nossa fortuna. E para que tanto dinheiro? Ora, para ser o homem mais rico do mundo, mas não é o mais feliz. Como não? Que entendes tu por felicidade? Eu entendo que a felicidade é a saúde do corpo e a paz do espírito. Pois cá para mim é o dinheiro. Quem tem dinheiro tem tudo. Nem tudo. 2. Sobre o texto, responda. A. Há palavras ou expressões que você não conhece? Quais? Então, como resposta, há diversas palavras, expressões e conjunções no conto que não costumamos mais utilizar, como pedias tu, duns, amarciar-te, le pedias, exacta e entendes tu. B. Você conseguiu inferir o significado das palavras que não conhecia? Então, basicamente, é uma resposta pessoal. No entanto, espera-se que você seja capaz de inferir o significado das palavras e expressões pelo contexto. C. Por que as palavras sofreram alterações? Então, espera-se que vocês percebam que o texto é escrito em uma época antiga e que, portanto, apresenta palavras, expressões e conjunções que já não utilizamos mais, com ortografia diferente. Isso se dá pela dinamicidade da língua frente às relações humanas, que vão sofrendo modificações conforme as mudanças ocorridas na sociedade, criando outras necessidades de comunicação. 3. Pensando na forma como o texto foi escrito, responda a: quem são as personagens do conto? Então, resposta: o conto apresenta dois vizinhos conversando. B. O texto apresenta discurso direto ou indireto. Quais marcas linguísticas fizeram você chegar a essa conclusão? Então, o texto apresenta um discurso direto marcado pelo uso de travessão. C. Que efeito ou uso o diálogo produz ao conto? Então, resposta: a linguagem com a qual o diálogo é escrito retrata a forma como a língua é falada. O uso do discurso direto, sem a presença do narrador, torna a narrativa mais fluida. Aula 5. Palavras envelhecem? 1. Pesquisa. Utilizando os materiais de consulta aos quais você tiver acesso, internet, livros, enciclopédias, dicionários, etc., ou perguntando aos seus familiares, faça uma pesquisa sobre palavras ou expressões que antigamente eram escritas de uma forma e que sofreram alterações na grafia atual. Registro de pesquisa. Então, há diversas possibilidades de resposta. Então, veja algumas. Então, temos farmácia, telefone, linguiça, estilo, atualizar e pronto. E antes delas, as palavras ou expressões que antigamente eram escritas de uma forma e que sofreram as alterações, tá bom? 2. Criando um dicionário. Para registrar as palavras que você pesquisou, confeccione um mini dicionário organizando as palavras por ordem alfabética. Utilize uma cartolina ou papel cartão e corte em pequenas partes de tamanhos iguais. Agrupe cada parte e monte as páginas no mini dicionário. Em cada página, coloque uma palavra, sua definição e outras informações que você pesquisou. Para finalizar, costume a capa com o título e o seu nome. Você pode grampear a folha ou costurá-las. Aula 6. Amor de jovens. 1. Leia a tirinha a seguir. Um amor tipo assim. Tipo que eu conheci uma mina bonita, tipo muito. Ela era tipo que gente fina, aí tipo que eu fiquei interessado. Conversamos tipo umas horas tipo que acabamos tipo que namorando. 2. Sobre a tirinha responda. A. Qual é a faixa etária aproximadamente dos personagens da tirinha? Como você chegou a essa conclusão? Então, espera-se que vocês percebam que por conta do modo de falar, utilizando gírias e expressões informais, além do uniforme escolar e das vestimentas, trata-se de dois adolescentes. B. Quais palavras da tirinha são gírias ou expressões da linguagem informal?
Então, resposta, tipo, mina e gente fina. C. O uso das gírias foi apropriado dentro do contexto? Justifique. Então, resposta, sim. Não é inadequado o uso de gírias entre amigos em um contexto informal. D. Em quais contextos comunicativos é necessário o uso da linguagem formal e da norma padrão língua? Converse com seus colegas e faça uma lista de situações. A resposta, então, é pessoal, mas espera-se que vocês citem situações como, por exemplo, entrevistas de emprego, textos jornalísticos, em geral, e outros. Aula 7 e 8, produção de tirinha. 1. Planejando e rascunho. Chegou a sua vez de criar uma tirinha. Siga as orientações para realizar seu projeto. Escolha seus personagens, crie um diálogo entre eles, lembre de utilizar alguns tipos de variantes linguísticas. Faça um rascunho do desenho da tirinha, escolhendo o número de quadrinhos e os balões de fala. Em geral, a tirinha tem 3 quadrinhos. Então, a elaboração, chegou a hora de produzir a tirinha. Bom trabalho! Então, 3. Revisão do texto e ilustração final. Ao finalizar, releia o texto e verifique se é preciso fazer alterações ou correções. Além disso, finalize a tirinha colorindo as ilustrações, dando um título e assinando. Então, basicamente, o que é para você fazer nessa atividade? É para você criar uma tirinha, ok? Então, alunos, esse foi o vídeo. Eu espero muito que tenha ajudado vocês. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.